Naum capítulo 1, versículo 3. Oh, Deus maravilhoso. Essa semana e semana passada, meu irmão, foi uma semana de tempestade, turbulência na minha vida. Tinha alguma coisa programada, tinha alguma coisa combinada. De uma hora para outra tudo deu errado. Tudo saiu fora, né? Digamos assim, do que estava programado. E eu clamei a Deus, falei: Deus, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda que não está fácil, Pai. Estava tudo certo, Senhor. O que está acontecendo, Pai? Várias noites na hora de orar, eu clamava ao Senhor, e o Senhor falou para mim, falou: meu filho, na tempestade, Deus tem caminho para você. O que está escrito em Naum 1:13 aí, a parte B? Quem pode ler para mim? Amém? Glória a Deus. Tiago, você pode projetar para mim? Em nome de Jesus. Naum, capítulo 1, versículo 3. Amém. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que Deus falou para mim, Natan? Fica tranquilo, Natan, que no meio dessa tempestade eu tenho um caminho para você. Então Deus quer falar para você hoje, meu irmão. No meio da tempestade, da turbulência que você possa estar passando hoje, Deus tem um caminho dele para você. Deus tem um caminho dele para você. Pode ser a circunstância que você estiver passando. Eu ainda estou passando por uma situação muito séria dessa semana. E Deus falou: Natan, aquele barquinho que você entrou não era o seu barco, era o meu barco. E tudo que eu precisava ver era Jesus. Amém? Amém? Que nessa tempestade você possa ver Jesus de uma forma diferente. Pedro conseguiu enxergar Jesus de uma forma diferente quando estava no meio daquela tempestade, quando estava no meio daquela turbulência. Amém? Aleluia. Levante suas mãos para cima e que você possa adorar o Senhor com todo o teu coração. Aleluia. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Irmãos, atitude para uma verdadeira adoração. Diga comigo, atitude para uma verdadeira adoração. O que me inspirou eu trazer essa mensagem? Quando nós vimos o desejo, o esforço, a vontade daqueles irmãos de prestar uma adoração, muitas vezes sem instrumento, muitas vezes sem o recurso necessário, muitas vezes sem as vozes, da forma que eles, sabe, irmãos, letra criada pelos irmãos lá no pé de manga, e eles vinham adorar, desejo, o entusiasmo. Falei, olha, Senhor, fiquei pensando nisso, vindo e pedindo a Deus uma palavra, e Deus me colocou isto no coração que eu quero ministrar ao seu coração. Atitude para a verdadeira adoração. A pergunta é, será que eu tenho entendido o que é adoração? Será que eu tenho entendido o que é louvor? Será que eu não tenho misturado os dois, adoração e louvor? Será que não é a mesma coisa, pastor? Presta atenção que você hoje tem a oportunidade de separar adoração e louvor, louvor e adoração. Eu coloquei aqui adoração versus louvor, e eu tinha colocado o símbolo ali que significa isso. Perguntei para o Luiz, será que o pessoal vai entender na célula? Ele falou, é melhor você escrever. Então abra sua Bíblia, irmãos, em João capítulo 4. João capítulo 4, versos 23. Esse texto ele é expressivo a respeito da adoração. E você vai sair daqui com algo assim que você vai assustar, entenda isso, principalmente Ministério de Adoração. Eu vou falar no sábado, nós teremos EBD no sábado. Espero que você possa honrar, até aqui nós não tivemos, você teve dias livres. Agora sábado nós teremos EBD, espero que você venha aprender. Nós vamos falar sobre louvor, porque eu estou falando hoje sobre adoração. Você vai entender essa diferença, essa dimensão de adoração e louvor, louvor e adoração. Então sábado eu vou falar sobre louvor. João capítulo 4, versos 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Olha o que esse texto está dizendo. O Pai está em busca daqueles que assim o adorem. Então, amado, essa afirmação, embora bastante conhecida, ainda não é bem compreendida. Encontramos, irmãos, dificuldade de compreender. Pela maioria dos brasileiros, pela maioria das igrejas brasileiras. Para compreendê-la adequadamente, irmãos, precisamos analisar em profundidade o significado individual das palavras utilizadas. Que palavras são das quais eu estou falando? É a palavra exatamente da adoração versus louvor, louvor e adoração. São duas coisas completamente diferentes. Adoração é algo e louvor é algo bem completamente. Até eu muitas vezes aqui brincando, ministrando, Amanda, eu misturo os dois. Porque é algo, irmãos, extremamente diferente. E que você como igreja precisa aprender, precisa entender, para que você possa ser como uma daquelas 5 virgens prudentes. Mas além das 5 virgens prudentes, nós entendemos naquele texto que fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Algumas versões falam 5 loucas. Mas irmãos, aquele texto é muito forte, porque quem fala daquelas igrejas, das 5 prudentes, das 5 imprudentes, das 5 loucas e das 5 sensatas, é o próprio Jesus. Jesus vai ali ministrando, e foi isso que eu ministrei lá em Castanheira. Jesus distinguindo a igreja que vivia segundo o padrão dele e distinguiu aquelas que vivia loucamente sem conhecer preceitos e nem aliança. Está falando da noiva de Cristo, a noiva, a igreja. Então Jesus encontra 5 prudentes.
Mas também encontra 5 loucas, que não observavam nada daquilo que era ensinado. Louvado seja Deus que nós passamos pelo dia 23, né? Chegou na metade do caminho, eu falei: Renan do céu, eu só dei um beijinho na sua mãe. E se eu voltar, ela não tiver mais, ou nós ser arrebatados agora? A Guilhermão ficou assim: oi, meu Deus, eu não sei quem que ele pensou, eu não sei quem que ele lembrou, viu, Nália? Quem que ele precisava ter beijado. Eu falei: olha. E aí toda hora ele saía para olhar o céu, se estava tudo, lembra das virgens que ia aparecer, não sei lá, entendeu? Então nós ficamos, então, rapaz. Aí quando amanheceu o dia 24, nós pegamos em nós mesmos, assim, meia-noite ele gritou: opa, passou, já passou, já passou. Queridos, vamos ver então, vamos entender. Adoração versus louvor. A palavra adorar, hoje em dia é usada, irmãos, comumente, de maneira geral, indefinida, negligente. Temos, amado, a tendência, por exemplo, de nos referir ao culto domingueiro, de nos referir ao culto de domingo como adoração pública. Embora muitas vezes haja muita pouca adoração. Ler a Bíblia, irmãos, e meditar sobre os textos da palavra de Deus não é adoração. O que é isso, pastor? Ler a Bíblia, meditar a respeito dos textos bíblicos não é adoração. Vamos lá. Eu li João capítulo 4. Deixei João capítulo 4, né? O Pai está em busca de adoradores que o adorem em... Estamos falando de adoração. O Pai está em busca de quem? Olhe para alguém aí e diga assim: o Pai está em busca de adoradores. Olha só. Ler a Bíblia, meditar nos seus textos, não é adoração. Pode ajudar, mas não é adorar. Ouvir o sermão não é adorar. Orar não é adorar. Talvez seja, amados, e com certeza deve ser o acompanhamento da perfeita adoração. Estou falando da oração. É bem provável, é exato, que Deus recebe como uma perfeição, um preparamento para a verdadeira adoração, a oração. É isso que nós precisamos começar a entender. Talvez seja, com certeza, deve ser o acompanhamento da verdadeira adoração, mas não é, ou em si mesmo. Cantar não é necessariamente, nem especificamente adorar. Embora hino de louvor, cantados com o espírito apropriado, aquebrantado, com o espírito diante de Deus, pode expressar adoração. Adorar, irmãos, é deixar que a alma se curve em contemplação. Adorar é não querer, é não aceitar, é não se permitir ficar em pé. Presta atenção. Adorar é não se permitir ficar em pé. É não querer ficar em pé. Porque a palavra de Deus é bem clara. A quem é devida a adoração. Então adorar é deixar que a alma se curve em contemplação. Reverter diante do objeto adorador. Quem que nós adoramos em nossos cultos? Quem que nós adoramos em nossos cultos? Vamos lá, o primeiro, Pai. O segundo, Filho. E o terceiro? É isso? Amém. Essa ordem não importa, nós sabemos que são um. Na verdade são um. Adorar a Deus é curvar-se diante dele, irmãos.
Por isso eu quero trazer alguns textos de exemplo, para que fique marcado no meu coração. Será que eu entrei neste culto, prestei o culto e fiz adoração? A pergunta, na verdade, ou o esclarecimento é o seguinte: será que eu entrei aqui hoje, louvei a Deus, orei e prestei adoração ao Senhor? Ou será que eu tenho entrado e saído e tem faltado da minha pessoa a verdadeira adoração? Aí, amados, nós estamos em falta. Porque se essa igreja foi comprada e lavada no sangue de Jesus, Deus está passando os olhos por aqui à procura ainda dos verdadeiros adoradores. E quando Ele olha, Ele está encontrando verdadeiro homens de oração, quem sabe homens que levantam louvor, mas os adoradores muitas vezes passou desapercebido e não prestou a verdadeira adoração. Então, pastor, como prestar a verdadeira adoração? Como prestar? Então, irmãos, pelos ritos, pelos costumes, nós perdemos a essência. Quando eu comecei a estudar isso aqui hoje, eu falei: meu Deus, me perdoe. Neste dia, eu ainda não tinha prestado a verdadeira adoração ao Senhor. Então eu fiz. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4. Olha que texto, irmãos, que nos esclarece. Êxodo 4, versos 31, se Tiago puder postar. Êxodo 4, versos 31. Eu tenho certeza, William, que isso aqui vai mudar agora o contexto, querido, da vida de vocês. E vocês vão fazer e vão colocar em prática o que estão hoje recebendo de Deus. Amém, igreja? E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O que eles fizeram? Inclinaram. Eles inclinaram. Nunca ninguém viu mover, nunca ninguém recebeu, aqueles que receberam o mover de Deus, permaneceram em pé, irmãos. Inclinaram. Quanto tempo que muitas vezes nós passamos desapercebidos sem inclinar? Vou levar, isso aqui é Velho Testamento. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos. Você colocou na nossa versão. Amém? Tranquilo, poderia ter deixado. É bom que a gente tenha uma segunda. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, ele vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Olha o que diz, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13. Diz a palavra de Deus: e todos os filhos de Israel, pode deixar em outra versão, tá, Tiago? Se querer eu vou ler para a igreja em outra versão. E todos os filhos de Israel, vendo descer, vocês conseguiram abrir aí? 2 Crônicas 7, 3. Abra, por favor, se você puder. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se, e com o rosto em terra sobre o pavimento, o adoraram. Aqui tem duas coisas, irmãos, que começam a nos mostrar que é diferente. Começa a nos mostrar, amado, que não é a mesma coisa. Adoraram e o louvaram. Levantaram o louvor, mas prestaram a devida. O Pai está em busca dos verdadeiros adoradores. O Pai está em busca daqueles que não temem, daqueles que não se envergonham, daqueles, amado, que sabe que adoração ao Senhor, aos céus, daquele que é Senhor dos céus e da terra, é quando eu me encurvo, é quando eu me humilho, é quando eu coloco a minha cara no pó, é quando eu digo assim: nada sou, e quem sou eu para ficar em pé diante do Senhor?
Glória a Deus. Por isso aí vemos os judeus que não importa na hora da oração, pode faltar o louvor, mas a adoração não. Não importa onde estão, na hora da adoração se dobram ao Senhor. Irmãos, nós temos grandes dificuldades quando nós não observamos a palavra, e eu tenho tido muito medo disso. Eu tenho tido muito medo, irmãos. Eu tenho cada dia olhado mais para a Bíblia. Eu tenho cada dia olhado, quando eu preguei e ministrei lá em Castanheira, no domingo de manhã, eu ministrei a respeito das 10 virgens, e eu examinei várias vezes o texto, e a igreja ali recebeu de uma forma tremenda, entendendo que nós precisamos correr para a Bíblia, correr para a palavra de Deus, porque nós estamos muito longe, muitas vezes, da palavra de Deus. Fala a verdade, quantas vezes nós subimos aqui, vamos prestar nossa adoração e só cantamos, William. Hinos maravilhosos, letras bíblicas, sim, cantamos, louvamos ao Senhor. Mas louvar não é adorar, adorar não é louvar. E aí saímos daqui, irmãos, sem prestar a verdadeira adoração. O texto sobre a casa, encurvavam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha só, segundo a Crônicas, capítulo 20, versos 18. Segundo a Crônicas, irmãos, 20, 18. Então Josafá se prostrou. Josafá se prostrou com o rosto em terra, e tendo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adorando e o adorando. Segunda Crônicas 20, 18. Então nós precisamos aí, irmãos, há várias referências. Lembra daqueles que foram curados diante de Jesus? Eles se jogavam aos pés de Jesus em adoração, aí depois saía em louvor. Quantas vezes nós vimos quando Jesus fez o milagre, os servos reconhecendo o adorou. Eis algumas citações tiradas de fontes diversas, irmãos, diversas. E eu achei lindo algumas, eu pesquisei e encontrei essas aqui, e eu coloquei algumas só para que a gente possa entender. Quando a pessoa entende que o louvor e a adoração é diferente, a adoração e o louvor é completamente diferente. Os dois podem andar unidos, os dois devem andar no altar, os dois devem estar em meio à igreja, mas precisam ser praticados pelo verdadeiro discípulo do Senhor. Olha só essa citação: adorar de verdade é erguer-se, olha só, adorar de verdade é erguer-se e se aproximar-se de Deus na mente, coração e espírito. Não é um mero ato exterior de se permanecer em pé, mas de se encurvar em espírito. Querido, eu achei lindo isso. A outra diz assim: adoração é quando a alma do crente sobe a Deus em louvor e admiração sincera. A verdadeira adoração a Deus é feita de maneira sincera e sensível. Olha aí, amados, mais uma. Adoração é ser absorvido. Adoração é ser absorvido com Deus e por Deus. É o que há de mais profundo em nós, querendo conhecer o que há de mais profundo em Deus. Pense isso. É o que há melhor de nós, é o que há de mais profundo e que nós podemos extrair de melhor de nós para alcançarmos o melhor de Deus. Isto é adoração. Para compreender
e para refletir. A palavra hebraica, shakan, traduzida como adorar no Antigo Testamento, significa curvar-se, súplica, humildade, humildemente suplicar, mostrar reverência, prostrar-se ou expressar reverência. A reverência é a humildade. São elementos absolutamente necessários à verdadeira adoração. E eu fui para casa e voltei. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que quando o homem dá brecha, a primeira seta e a primeira raiz que nasce no seu interior é orgulho. Porque alguém orgulhoso nunca vai se encurvar diante do Senhor dos Senhores. Ele vai sempre dizer que adorou, que louvou, mas que se manteve em pé. Nunca vai querer se encurvar. É a primeira ação do inimigo para tirar, dizimar, desfazer o verdadeiro adorador. Irmãos, nesta sexta-feira, eu recebi várias pessoas com desejos de retornar à casa de Deus. Pessoas que fizeram encontro aqui há muito tempo atrás. Eu fui orar, Maria, depois que eu saí por um jovem aqui, que sinceramente eu fiquei temoroso em orar por ele sozinho. Eu estava sozinho aqui. E ainda mais que ele era bem fortinho, bombadinho, sabe, Renan? Eu falei, meu Deus, cadê o Tarso e o Renan que não está aqui? Se o inimigo pega alguém frágil, se o inimigo pega uma pessoazinha bem fraca e já faz uma oi, imagina pegar esse rapazinho aí. Eu falei, Senhor, não deixa não, anjo não deixa não. E eu comecei a orar por essa pessoa e ele falava, pastor, eu estou sentindo claramente o inimigo se aproximar da minha casa. Ele já se instalou na sala, ele já se instalou na cozinha, ele já está visitando o meu quarto, um jovem, você vai conhecer ele. Eu estou sentindo ele chegando agora, perturbando a minha mãe. E eu vou confessar para o Senhor, nessa semana, eu tive muita vontade de tirar minha vida. E num estralo, que eu não sei se é consciência, não sei se foi minha consciência, o que foi, eu só ouvi assim, uma voz, Pastor Tony. Pastor Tony. Eu falei, louva a Deus, querido. Louva a Deus. E ele falou, e aí ele me insistiu, eu não tinha mais tempo, eu queria dar mais continuidade nessa mensagem. E ele falou assim, eu preciso falar com o senhor porque eu estou indo para a faculdade, ali em Diamantino, mas quero voltar para a presença de Deus. Tem um diabo aqui, pastor. Quando ele falou, tem um diabo aqui, eu me arrepiei do pé à cabeça. E aí, irmãos, quando eu olhei para a porta, eu via a metade da porta, pernas nuas, pé no chão. Irmãos, a igreja muitas vezes não está levando a sério. Os adoradores, os discípulos, os servos, não estão levando a sério. O diabo está bramando, rangendo, para achar alguém que possa tragar. Ele não está brincando, irmãos, de diabo. Nós estamos muitas vezes brincando de ser cristão. Irmãos, o Renan viu, fizeram uma fila, e eu estava muito cansado, porque lá eles falam assim, eu preguei 1h30. Preguei 1h30, eu creio no sábado, Renan. E eles falam assim, pastor, o senhor não pregou nada. Não pregou nada. Irmãos, se você olhar, 9 e termina 1h. Os pezinhos no chão de pessoas do sítio, vindo de a pé, irmãos. De a pé. Vindo de a pé.
Aí eu recebo uma pessoa, uma família inteira, a mãe chorando, soluçando, as irmãs também chorando, e pediram: ore por nós, pelo amor de Deus, pastor. Estamos passando algo que nunca pensamos que ia passar. E eu falei: o que aconteceu? O meu filho matou o pai, sem motivo. Matou o seu pai. Nós só ouvimos esse caso lá em São Paulo, só lá no Rio de Janeiro. Não, irmãos, pertinho de nós, já no norte. Cumprimento das profecias, quando vier rumores de guerra, nação contra nação, terremoto, maremoto, pragas, quando verem a briga, a dissensão entre a sua casa, está se aproximando. E falar o que para aquela mãe chorando? Meu filho, pastor, trabalhador, nunca teve problema, matou o seu pai. Falar o que, irmãos? Falar o que? Como que eu aconselho agora uma mãe, as irmãs, coração partido, de ter perdido seu pai? Mas o que? Falar, condenar o filho? Eu abracei elas. Falei: filha, só há uma coisa a fazer. Só uma coisa que eu posso orientar você a fazer. Vamos perdoar ele juntos. Ele já está preso? Não, pastor. A polícia está atrás. O que eu mais tenho medo, porque a polícia aqui nem sempre leva para a cadeia. Elimina antes de levar para a cadeia. Ainda mais nós que temos uma convivência muito grande. Meu filho, eu sei que você está magoada, vocês estão sofrendo. Vamos perdoá-lo juntos. Eu quero ajudar vocês. Eu sei que não é pequena a dor, mas eu quero ajudar vocês. Comecei a chorar com eles, irmãos. Elas, até a mãe dizer: eu perdoo. Falou o nome do filho. Meu Deus, e clamou: aonde ele estiver, que a tua mão de proteção esteja com ele. E as irmãs assim também fizeram. Irmãos, porque nós só podemos ir na presença de Deus se liberarmos perdão, se sermos vistos por Deus como verdadeiros adoradores, se vermos a ação de Deus da palavra. Nós precisamos, irmãos, e Deus está nos chamando. Deus está atrás dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Ele ainda não encerrou o seu chamado, ele ainda não encerrou a sua busca, porque Deus tem fome de adoradores, Deus tem sede de adoradores, Deus tem paixão por adoradores, Deus tem paixão por homens e mulheres que se aquebrantam, que se humilham, que representam um coração dependente dEle e que o reconhece em todos os momentos. Será que nós temos sido adoradores por onde temos passado? Será que nós temos prestado adoração, querido, em nossos lares? Ou nós temos prestado louvores, orado, de forma, muitas vezes, relapsas? Eu fiquei observando, e eu louvo a Deus que eu sempre apresento muito bem as pessoas que estão me acompanhando, irmãos. Aonde eu tenho ido? Tiago sabe o tanto que aqueles irmãos, estava Saulo lá, você precisa ver, Tiago, estavam alguns irmãos, e eu apresentei o Renan, apresentei o Guilherme, mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, quando nós estávamos prestes a dormir, eu vi Guilherme sair da sua cama e dobrar o joelho, e ficar um tempo com o joelho dobrado. Eu tenho visto o Renan dessa forma fazer. Quantas vezes é necessário? Eu estava lá no meio do culto, eu estava com o meu joelho dobrado, falando: Deus, recebe, recebe, porque eu nem sei se vou ser usado como boca do Senhor. Eu quero ser usado como boca do Senhor para instruir essa igreja. Eles estão falando de mim com tanto afeição, com tanto amor. Quem sabe eu não tenho nada para acrescentar nessa igreja,
e precisa ser canalizado pelo Senhor algo para esses homens e mulheres. Deus, faça nessa igreja aquilo que o Senhor tem feito em tantas outras, inclusive no meio da nossa. Faça, Senhor. Descubra aqui adoradores, homens que tenham sede, mulheres que desejam mais do Senhor, que estejam de olho na palavra. Irmãos, e nós podemos ver a mover do Espírito Santo de Deus. Eles não queriam sair da igreja. Eles não queriam sair. Está aí o Renan e o Guilherme. Preguei 1h30, preguei 1 hora na outra, preguei eu acho que 1 hora no domingo. Eles estavam com sede e precisavam voltar para o sítio. O que eu quero te levar a entender: vamos escrever mais uma página na nossa história de cristão. Vamos escrever mais um capítulo ou um parágrafo na nossa vida como cristão, irmãos. Vamos escrever algo que só pode escrever quem observa as Escrituras com temor e tremor. Vamos escrever, fazemos parte do projeto de adoração do Deus da eternidade, do Deus vivo. Amém, igreja? E que possamos, amado, além de levantar louvores em agradecimento por tudo que Ele tem feito, também prostrarmos em adoração ao Senhor, mostrando que nós nada somos e que precisamos totalmente dEle. Olha o que diz, para encerrar e concluir, quero convidar o ministério. Salmos 95. Salmos 95. A palavra de Deus nos diz: ó, vinde e adoremos e prostremos-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Amém, igreja?